Então, são todas formas equivalentes. Aqui nesse caso, a gente pode ter ali 30%, é a mesma coisa que 30 sobre 100, ou 0,3. É importante vocês terem em mente todas essas representações e entenderem e conseguir ir de uma para outra com bastante facilidade, porque vai ajudar bastante vocês na hora de resolver algumas contas específicas. Então, coloquei ali que são todas formas equivalentes de representar uma porcentagem, ok? Para fazer uma conta de porcentagem, então, quanto é 30% de 300, por exemplo? A gente tem 3 formas principais de conseguir fazer essa conta. Pela regra de 3, pela proporção, que a gente viu na última aula, mais ou menos como funciona, né? Proporção entre razões, e uma equação, a forma de equação. Então, essencialmente, essas 3 representações, elas são a mesma coisa. Elas estão escritas de uma forma diferente, mas é a mesma ideia. Então, se vocês analisarem, a regra de 3, ela é exatamente igual à proporção, mas em forma de fração. Porque realmente é a mesma coisa. Uma regra de 3 é uma regra de proporção, mas escrita de uma forma um pouco diferente. Aí a equação, ela também é a mesma coisa, a única diferença é que, se vocês olharem ali, o x está isolado. Então, a única coisa que mudou foi que o 300 ali passou para o outro lado, multiplicando. Então, ele estava dividindo, então ele vai multiplicar para o outro lado. Então, todas essas versões, elas são a mesma coisa. Mas então, por que eu mostrei todas elas? Porque o visual, a nossa interpretação das coisas que a gente vê, muda dependendo de como a gente organiza essas contas. Então, por exemplo, quando você vê ali a proporção, ali no meio, a regra de proporção, vocês, não sei se vão lembrar da última aula, mas a gente falou que razões proporcionais são basicamente a cópia uma da outra, mas aumentada ou diminuída, de forma proporcional. Ou seja, a mesma coisa que eu faço na parte de cima, eu faço na parte de baixo, certo? Então, isso vai criar uma outra fração que é proporcional. Então, se vocês repararem ali, eu consigo ver que no denominador, de 100, eu fui para 300, certo? Então, eu tenho essas duas frações que são proporcionais, e de 100 eu estou indo para 300. Então, se eu multipliquei por 3 embaixo, né, para ir de 100 para 300, eu multiplico por 3. Então, eu faço a mesma coisa em cima. Multiplico por 3. Ou seja, 30 vezes 3 é 90. E aí, essa é a nossa resposta. Seria a nossa resposta. 30% de 300 é 90. Então, assim, dependendo da forma que você olha, você entende, você já consegue fazer essa conta muito mais rápido, porque é só, tipo, você vendo ali que essas frações são proporcionais, você consegue já de cara saber que você só precisa multiplicar por 3 para chegar no resultado, entendeu? A regra de 3, ela é boa, mas eu sinceramente não recomendo quando vocês tiverem que lidar com porcentagem, porque eu acho que a regra de proporção ou a equação são bem mais fáceis de você visualizar o resultado e meio que saber, apesar de serem a mesma coisa, tudo bem, mas eu ainda acho bem mais fácil você visualizar numa forma de proporção ou na forma da equação do que numa regra de 3. Aí fica a critério de vocês, mas eu pessoalmente tenho um pouco de preconceito com a regra de 3 para fazer porcentagem. Mas, enfim. Aí, a equação, ela é mais recomendada quando, por exemplo, vocês têm números muito quebrados, né? Sei lá, 12% de 427, sei lá. E aí é mais difícil você ver como, tipo, sei lá, do 100 para 427, você tem que dividir, aí você tem que multiplicar, né, por um número bem estranho. Então, daí, enfim, não fica tão fácil você fazer isso de cabeça, e daí é mais fácil você lidar com uma equação, porque aí você consegue resolver de uma forma mais algébrica, digamos assim, e aí fica um pouco mais fácil com essa equação. Outro momento que eu recomendo vocês usarem a equação é quando, por exemplo, no Enem tem bastante,
Porque assim, você descobrir 30%, ou no caso, X% de algum valor, é até que fácil, né? Mas nas questões do Enem, isso não acontece. Seria muito bom se fosse só isso. Mas às vezes você precisa, por exemplo. Gente, desculpa, não sei se dá para ouvir o meu irmão gritando, brincando com meu pai. Se der para ouvir, me desculpa, mas não tem muito o que eu fazer. Enfim, quando, por exemplo, tem questões do Enem que você precisa saber quantos por cento de desconto, sei lá, a pessoa pagou, a pessoa recebeu em cima daquele produto que ela comprou. Então, você precisa descobrir o X, ele seria a porcentagem. E aí é um pouco mais complicado você fazer isso. Daí, nesse modelo de equação, você substituiria ali. Seria tipo x sobre 100 vezes o valor total vai ser igual ao valor do desconto. Vocês deu para entender muito bem, mas nos exemplos vai dar para entender melhor. Mas, enfim, quando o valor que você precisa descobrir não for a porcentagem, a porção, aí é mais fácil você substituir valores que você sabe nessa equação. Alguma dúvida até aqui, gente? Não sei se estou falando muito rápido, se vocês estão entendendo, mas qualquer coisa podem levantar a mão e perguntar. Aqui. Aí a gente tem fator de acréscimo e fator de decréscimo. Estou sem dúvidas. Muito obrigada, Luiz. Então, seguindo aqui, a gente vai ter esses conceitos, eles são intuitivos, tá? Mas é importante vocês terem sempre na cabeça o cuidado com isso na hora que vocês estiverem fazendo a conta. Porque, beleza, se eu falo assim, a Maria recebeu 10% de desconto, tá? Isso seria ali um fator de decréscimo, mas enfim. Se você recebe 10% de desconto, quer dizer que você vai pegar 10% do valor do produto e vai subtrair desse valor. E aí você vai ter no caso, o valor que você vai pagar, certo? O valor que você vai pagar é os 10% menos o valor total. Quando você tem um acréscimo, a caixinha lá do Nubank tem uns juros de 1% na poupança, aí você vai somar 1% do valor que você guardou com o valor que você já tem. Então, assim, não é nada de muito incrível esse conceito. Porém, é importante vocês prestarem bastante atenção, porque apesar de ser meio óbvio, às vezes quando a gente está fazendo as perguntas lá, eles colocam de uma forma que a gente se confunde um pouco. Então, tem algumas perguntas no Enem que você precisa realmente prestar atenção nessas palavras. Acréscimo, decréscimo, ou desconto, essas coisas assim, para você ter certeza que você está dando a resposta final, né? Que você não está só calculando quanto que é 10% do produto, mas sim o valor que você vai pagar no final. Basicamente isso. Às vezes dá para entender. Mas, enfim, eu coloquei aqui alguns conceitos também, que 100%, ele é a mesma coisa que 100 sobre 100, tá? Ou seja, é igual a 1, basicamente. Então, porcentagem, quando a gente representa elas em forma de fração, a gente pode apresentá-las em forma de fração e pode transformar essas frações em decimais, tá? O que significa que a porcentagem ela vai sempre ficar entre 0 e 1. Então, vão ser valores entre 0 e 1 sempre. Então, por exemplo, 100% é o valor mais alto, né, que você pode ter na porcentagem. Lógico que a gente não está falando de, 120%, porque isso é difícil de cair. Falando realmente, tipo, até o 100% ali. Então, 1 vai ser o valor mais alto. E aí, todos os outros vão ficar entre o 0 e o 1. Por exemplo, 20% é 0,2, 2% é 0,02, tá? E por aí vai. 75% é 0,75. Enfim, tudo abaixo de 1. Aí ali 30% que eu já tinha passado é a mesma coisa que 0,3. Então, se eu digo que um valor do produto X, sei lá, um valor do leite, aumentou em 30%, para calcular o valor final, eu multiplico por 1
0,3. O que isso significa? Eu estou pegando 100% do valor, que no caso é o valor original, e eu estou acrescentando 30% desse valor no resultado final. É a mesma coisa que vocês calcularem. Sei lá, vamos supor que o valor do leite original era R$10, tá? Então, 30% de 10, aí eu vou ter R$3. Certo? Então, é uma conta, no caso, né? Com números menores é mais fácil, então é mais fácil você fazer somando, mas caso sejam números muito quebrados ou muito maiores, você pode só multiplicar por 1,3, ao invés de, sei lá, somar 30%, multiplicar 30% e depois somar no resultado final. Tá? Mas o processo é diferente, mas o resultado vai ser o mesmo, basicamente. E o fator de decréscimo é a mesma ideia, mas aí ao invés de somar, ao invés de fazer 1 mais a porcentagem, né, 1 mais 0,3, eu vou diminuir. Então, se a Samantha ganhou 10% de desconto na primeira compra da loja, então vou pegar o valor total do produto que ela escolheu e vou diminuir os 10%. Então, no caso, eu pegaria 1, que é a mesma coisa que 100%, e eu diminuiria 0,1, que é a mesma coisa que 10%, que seria o desconto. E aí eu vou ter o valor final de 0,9. Então, para você não ter que achar um valor e depois subtrair do valor inicial, você pode multiplicar direto também por esse fator de decréscimo. Okay. Então, vamos fazer uns exercícios para treinar esses conceitos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar antes de eu começar aqui, enquanto eu pego o tablet. How can you watch something without water? Peraí, gente. Tá, então vamos lá. Uma colônia de bactérias estudada por cientistas aumenta em 25% a cada hora. Se ela começa com 40 bactérias, quantas bactérias terão no final de 3 horas? Então, vamos lá. Esse exercício é tranquilo de fazer até. Então, vamos dizer assim, que na primeira hora, ou seja, na hora 0, a gente tem 40 bactérias, tá? Na hora 1, ou seja, passada 1 hora, a gente vai ter um aumento de 25% desse valor, tá? Ou seja, a gente faria 40 vezes o fator de acréscimo, que seria 100% mais os 25%, porque a gente está somando 25 no valor original, certo? A gente não quer só a parcela, a gente quer o valor total mais essa parcela, tá? Então, vai ser vezes 1,25. Isso aqui é só para contextualizar. 1,25. O que a gente quer, o resultado que a gente quer de verdade é quando se passaram 3 horas. Então, o que vai acontecer depois de 3 horas? Ele vai aumentar em 25% 3 vezes. Ou seja, seria basicamente 1,25 vezes 1,20. Não sabe escrever. 1,25 vezes 1,25. 3 vezes. Calma aí que às vezes a minha caneta buga. Mas tá tudo certo. Vezes 1,25. Tá? Ou seja, no final de 3 horas, essa colônia, eu vou colocar uma calculadora porque eu não sei fazer essa conta de cabeça, tá? Sinto muito. Eu vou ter 78, quase uma bactéria. Ou seja, 78 bactérias, né? Porque, no caso, não tem como eu ter uma parcela de uma bactéria. Então, seriam 78. Tá, até aí tudo bem. Essa aqui é bem tranquila. Né? Então, vamos para a próxima. Essa daqui já é uma questão... Certo. Essa aqui já é uma questão do Enem. Então, já vai ser um pouquinho mais complicadinho.
Vamos lá. Para realizar um voo entre duas cidades que distam 2.000 quilômetros uma da outra, uma companhia aérea utilizava um modelo de aeronave A capaz de transportar até 200 passageiros. Quando uma dessas aeronaves está lotada de passageiros, o consumo de combustível é de 0,02 litros por quilômetro e por passageiro. Essa companhia resolveu trocar o modelo de aeronave A pelo modelo B, que é capaz de transportar 10% a mais do que o modelo A, mas consumindo 10% a menos de combustível por quilômetro e por passageiro. Tá, ou seja, para prosseguir nesse exercício, a gente precisa. Daí, no caso, esqueci de ler a pergunta. A quantidade de combustível consumida pelo modelo da aeronave B em relação ao modelo da aeronave A em um voo lotado entre as duas cidades é de. E daí as opções de porcentagem. Então, vai ser alguma coisa por cento maior ou menor. Então, a gente precisa descobrir essa porcentagem. Tá. A primeira coisa que a gente tem que ver é que as informações relevantes que a gente tem é sobre o combustível, a quantidade de combustível utilizado pela aeronave A. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Que a gente precisa descobrir a quantidade de combustível que cada uma delas vai utilizar nessa viagem. Tá? Então, o combustível vai ser. Aí a gente vai pensar assim, ó. Eles falaram pra gente que ele usa 0,02 litros de combustível por quilômetro e por passageiro. O que isso significa? Como é que eles chegaram nesse valor? Vamos pensar assim, como que eles chegaram nesse valor? Esse avião, ele usou, essa aeronave, ela usou um tanto de combustível, tá? Vamos supor que ela tenha usado 10 litros, 10.000 litros, né, de combustível para fazer essa viagem. Como que eles calcularam quantos litros eles usaram por quilômetro e por passageiro? Eles dividiram 10.000 litros por 2.000 quilômetros por 200 passageiros. Tá? Por que isso é relevante? Porque a gente não sabe qual que é o valor original. Qual que, no caso, é o valor total, quantos litros de combustível total foram utilizados, tá? Mas a gente sabe fazer o processo inverso. Porque se a gente tem 0,02 litros para cada que foi o valor. Deixa eu escrever aqui para ver se fica mais fácil para vocês entenderem. A gente sabe que esse 0,02 litros, ele é igual à quantidade de X de combustível divididos pela quantidade de quilômetros dividido pelos passageiros. Tá? Ou seja, para achar esse valor X, a gente multiplica o 0,02, né? A gente faz o processo inverso, então a gente vai basicamente multiplicar, se aqui eles estão dividindo, né, desse lado aqui eles estão dividindo, então a gente passa para o outro lado multiplicando. Então multiplica 0,02, a minha caneta está bugando ainda, por 2.000 litros, por 200 passageiros. Eu vou pegar isso daqui para ficar mais limpinho, tá? Por 200 passageiros. Às vezes deu para entender como é que a gente chegou nessa coisa aqui? Acho que deu, né? Enfim, sim. Obrigada, Luz. Enfim, aí esse resultado vai dar 8.000. Tipo assim, quando... Eu sei que o número com vírgula parece assustador, mas eles deram uma colher de chá aqui, porque eles deram bastante números com vários zeros atrás. Então, se a gente só cortar esses zero aqui do 200, a gente pode transferir essa vírgula para cá, ó. E aí, esse valor aqui vai virar 2. Então, basicamente, seriam 2 vezes 2.000 vezes esse 2 aqui, tá? Não vamos esquecer dele. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E aí, a gente sobrou com 3 zeros aqui. Então, fica 8.000. Não é muito difícil de fazer essa conta, apesar de parecer meio grande. Enfim, então, a aeronave A utiliza 8.000 litros de combustível para fazer essa viagem. Beleza. Agora, a gente precisa calcular o combustível da aeronave B. Essa aqui é a aeronave A. Acho que vocês não vão se perder, mas eu vou colocar aqui mesmo assim.
Isso aqui é a aeronave B. Enfim, né? Organização não é muito comigo. Vocês vão estar percebendo que realmente é uma coisa que eu tenho que trabalhar nisso um pouco. Mas dando para entender o que importa, tá? Se não der para entender, eu refaço qualquer coisa. Tá. Da aeronave B, o que a gente sabe? Ela pode transportar 10% de passageiros a mais, mas ela vai consumir 10% a menos de combustível por quilômetro por passageiro. A única coisa que não vai mudar aqui é a distância das duas cidades, o que faz sentido. Então, eu já vou colocar aqui os 2.000 quilômetros. Aí, ela vai transportar 10 passageiros a mais, ou seja, 10% de 200, que são 20. Então, vamos ficar com 220 passageiros. Ai, que esperta. Peraí. 220 passageiros vezes 10% a menos do combustível, ou seja, 10% de 0,02 é 0,002, tá? Deixa eu colocar aqui. 0,02, 10% disso é 0,002. Essas contas aqui, elas parecem horríveis de fazer, eu sei. Mas vocês podem pensar assim, ó. Vocês podem simplesmente ignorar tudo que está na frente desse valor aqui. Porque ele não vai ser relevante. Por enquanto, né? Ele não vai ser relevante. Porque eu posso pensar só que eu estou diminuindo 2 de 20, ou seja, né, 20 menos 2. Então, eu vou ter esse resultado aqui de 18. E aí, eu coloco de volta. Peraí. Era um zero e depois a vírgula. Aí eu coloco de volta as coisas que eu ignorei. E aí, o resultado é 0,18. Então, 0,02 menos 0,002 vai ser 0,018. 0,18. Tá. Só deixa eu apagar. Eu vou aprender a fazer uns desenhos mais bonitos, eu juro. Deixa eu apagar esse daqui. Aí aqui a gente faz a mesma coisa, dá para cancelar os zeros com uma vírgula aqui, enfim. E aí vai sobrar só... Dá para tirar esses 3 zeros dessa vez, porque são 3 casas depois da vírgula, então vai ficar 2 vezes 18 vezes 220, e o resultado vai ser 7.920. Ou seja, a gente já viu aqui que a aeronave B, ela está usando menos combustível. Então, caso vocês fossem chutar, vocês já podiam eliminar 3 das 5 opções. Então, vai ser alguma coisa menor, que ele está... É isso, né? Ele está comparando um modelo da aeronave B em relação à aeronave A. Então, vai ser alguma porcentagem menor. E daí aqui, quantos por cento a menos que a aeronave B consome de combustível? Dá para... É fácil identificar que a diferença entre eles, não precisa fazer conta, mas se vocês quiserem fazer também, é só tirar 8.000, quer dizer, tirar 7.920 de 8.000. Então, a diferença entre eles é de 80 litros de combustível, certo? Então, se vocês fossem usar, por exemplo, a forma da equação para achar essa porcentagem, que eu expliquei no começo da aula, quantos por cento de 8.000 é igual a 80. Então, é uma das formas que eu expliquei, que usando aquele formato de equação fica mais fácil você resolver esse tipo de problema quando você precisa descobrir ou a porcentagem ou o valor inicial, por exemplo. Apesar de que dessa vez estava um pouco mais fácil de fazer de cabeça até, mas é mais seguro fazer a conta bonitinha para você ter certeza. Então, aí vocês só passam o 100. Desse lado ele está dividindo. Então, para cá ele vai vir multiplicando. Então, é só acrescentar 2 zeros. Certo? Essas coisas aqui é mais fácil, por isso que eu estou pulando muita explicação. E aí, o 8.000, ele vai para o outro lado também dividindo. Então, vai ficar 8.000 sobre 8.000. E é 1%.
certo? Então, 1% de 8 mil é 80. Então, a resposta ia ser a letra B. Beleza. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Daí eu posso reexplicar alguma coisa. Isso aqui, beleza. Se alguém tiver com dúvida, pode mandar no chat ou levantar a mão e perguntar, beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá. Um professor, quer dizer, tem uma despesa mensal de 10% do seu salário com transporte e 30% com alimentação. No próximo mês, os valores desses gastos sofrerão aumentos de 10% e 20%, respectivamente. Mas o seu salário não terá reajuste. Com esses aumentos, suas despesas com transporte e alimentação aumentarão em R$ 252. O salário mensal desse professor é de... Tá, então vamos lá. De novo, nesses problemas de porcentagem, normalmente eles vão dar um valor realmente, que não seja uma porcentagem, então um valor, digamos assim, fixo. O único valor relevante que a gente tem aqui é a quantidade em dinheiro que os gastos desse professor irão aumentar. Ou seja, a gente precisa focar nesses valores aqui, ó, de acréscimo, tá? Porque eles vão meio que se relacionar de alguma forma com esse valor de 252. Por que a gente não pode calcular diretamente? Tipo, se 30%, né, que foram ali somando 20 com 10, se esses 30% de aumento equivalem a 252, então, sei lá, 100%, que é o salário total, vai equivaler a quanto? Por que a gente não pode fazer isso? Porque aqui eles deram uma porcentagem em cima de uma fração do salário do professor. Ou seja, eles falam que 10%, vamos supor, por exemplo, para ficar mais fácil de exemplificar, que o salário do professor seja de R$ 1.000, tá? Então, ele já gastava 10% desse salário em transporte. Ou seja, 10% de 1.000, ele gastava R$ 100 no transporte. Só para explicar isso daqui, então não tem nada a ver com o problema, por enquanto. Então, ele já gastava R$ 100 com o transporte. E agora, ou no caso, no próximo mês, ele vai gastar 10% a mais de R$ 100. Então, seriam, no caso, 10% desse valor que ele já gasta, que seria R$ 10, certo? Então, ele vai gastar R$ 10 a mais, porque a gente está falando de 10% do 10%. Deu para entender? Acho que deu, né? Então, basicamente, a gente está fazendo isso aqui. Aí agora a gente já vai... Só para exemplificar para vocês, aí agora a gente vai resolver o problema realmente. Então, a gente está se referindo a 10% de aumento de 10%. Me pesa um pouco, mas estão dando junto. Essa parte de interpretação é terrível. Por isso que, assim, é bem importante vocês focarem muito em resolver exercício muito mais do que conteúdo. Porque, assim, cara, o Enem é o quê? 30% de conteúdo e 70% você tem que interpretar esses negócios, porque não adianta nada você ter entendido o conteúdo que eu expliquei lá na frente, o que é um fator de acréscimo, o que é isso, o que é aquilo. Assim, não cometo o mesmo erro que eu, porque não adianta ficar estudando e não praticar muito, assim, porque o conteúdo só te leva até 10% do caminho. O resto você tem que andar sozinho com a sua interpretação, porque senão não vai adiantar nada. Isso que é horrível. Mas enfim, gente, é só praticar. Vocês têm tudo para dar certo. Enfim, voltando aqui. A gente vai ter 10% de 10% do salário original, tá? Então, como é que a gente calcula isso? É bem simples, no caso, é da mesma forma que a gente calcularia 10% de qualquer outro valor. Seriam, então, sei lá, 10 sobre 100, naquela forma de equação. 10% de 10%. Aí a gente cancela os zeros aqui, tem 2 embaixo e 2 em cima, isso significa 1%.
Ou seja, a gente vai, no caso, né, o professor, ele vai aumentar os gastos em 1% referente ao salário original dele, tá? Então, voltando ali para o exemplo, se ele ganhasse R$ 1.000, 1% de 1.000 é 10. Então, meio que essa lógica, é a mesma lógica. Ele vai estar aumentando R$ 10, né? Ou seja, 1% do valor original do salário dele. Dá para entender. E aí a gente faz a mesma coisa com a alimentação. Então, a gente vai tirar 20%. Se a minha caneta quiser fazer isso. A gente vai tirar 20% de 30%. Que, enfim, eu vou simplificar aqui para vocês pegaram a ideia, mas vai ser 6% daí, tá? Mas é a multiplicação ali. 6%, certo? Ou seja, o aumento total referente ao salário do professor foi de 7%. 7%, né? Somando esses dois valores que a gente teve. Então, ele vai aumentar em 7% os gastos que ele já tinha. E aí, o que isso nos diz? Por que isso nos ajuda? A gente sabe que, com esses aumentos, a sua despesa vai aumentar em R$ 252. Ou seja, agora sim. Deixa eu ver. Tô com problemas aqui em casa, depois vou estudar um pouco. Gente, não tem problema. Não tem problema, Lohane. Eu, inclusive, não sei se você já saiu ou não, mas eu vou falar rapidinho que eu vou mandar umas atividades para vocês fazerem depois. E aí você responde, e aí qualquer dúvida que você tiver, você me manda. Então, já aproveitando, no caso, qualquer um de vocês, né? Mas já que a Lohane não vai poder participar até o final, aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam que eu respondo vocês daí. Tá bom, obrigada. Sem problemas. Tá, então assim, esses 10%, agora sim a gente consegue relacionar eles com o R$ 252 de aumento, porque agora sim a gente está falando do aumento no salário original do professor. Então, agora a gente pode colocar que 7% do salário do professor vai ser igual a esse aumento. 252. E daí, enfim, resolvendo a equação do mesmo jeito que a gente fez, né, com a última, passa o 100 para o outro lado multiplicando, depois divide por 7. Preciso ir, não tem problema, gente. Podem ficar à vontade. Depois eu vou mandar, de nada, eu vou mandar esses materiais para vocês lá no grupo. Então, se vocês não puderem ficar até o final, problemas a gente entende, aí vocês não vão perder muita coisa, tá? Porque daí eu explico tudo de novo. Eu não tem problema com isso, não. Se vocês perguntarem, eu explico. Enfim, aí esse resultado vai ser 3.600, tá? Então, fazendo as multiplicações e divisões, 3.600. Meu Deus. Multiplica por 100, depois divide por 7, né? Isso é tranquilo. Então, o valor final do salário dele vai ser 3.600, beleza? Se vocês tiverem aqui alguma pergunta, podem falar, senão eu vou seguir para a próxima. Depois eu quero ver vocês respondendo o material que eu vou mandar para vocês, né? Para vocês aprenderam mesmo. Tá. Vamos lá. O governo decidiu reduzir de 25% para 20% o teor de álcool anidro misturado à gasolina vendida nos postos do país. Considere que a média de desempenho, ou seja, a quantidade de quilômetros que um carro anda com 1 litro de combustível, é diretamente proporcional à porcentagem de gasolina presente no combustível. E que a média de desempenho de um carro antes da decisão desse governo era de 13,5 km por litro. Tá? Nessas condições, qual será a estimativa da média de desempenho após a redução, blá, 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 blá. Tá. Então, assim, eles já deram para a gente a palavra-chave, que é que os valores que eles deram são diretamente proporcionais, tá? Ou seja,
Mas aí tá o detalhe, gente. Isso aqui é uma pegadinha que eu caí, tá? Então, assim, vocês... Eu tenho mania de achar que eu sei demais e pular a palavra, por não ler bem, fala assim, eu tô vendo esses valores, só vou ler a pergunta, vou escanear os valores e vou fazer direto. Eles falam, e eu tenho certeza que é de propósito, porque, assim, é sacanagem. Eles dão a porcentagem, essa porcentagem que eles dão de 25% e 20% é o teor de álcool. Mas eles falam que cadê? O desempenho, a média de desempenho desses carros é diretamente proporcional à porcentagem de gasolina presente nesses postos. Ou seja, vamos supor que a gente tem ali o combustível e antes a gente tinha uma fração dele, se 20%, quer dizer, antes era 25%, né? Então, se 25% dele antes era álcool, e a gente não tem mais nenhuma informação, então não dá para dizer que, sei lá, 25% era álcool, 10% era água. Como a gente só tem informação sobre o álcool e a gasolina, a gente vai inferir que a gente só tem realmente álcool e gasolina na composição desse combustível. Então, se eu tinha 25% de álcool, eu estou falando de 75% de álcool, estou falando de 75% de gasolina. Ou seja, a proporção que a gente vai usar é com 75%, tá? E não com esses 25% e 20%. E aí é isso que dá errado. Isso que eu errei, inclusive, porque não li direito e porque eles fizeram essa sacanagem de colocar proporcional à gasolina. Então, realmente, leiam com bastante atenção. Esse é o tipo de questão que você perde ponto por bobice, mas normalmente, se você volta para conferir para conferir depois, se sobrar um tempo na prova, conferir as questões, talvez você, lendo com mais atenção, você perceba esse erro, mas enfim. Eu não posso nem julgar porque eu sempre caio nessas coisas. Mas enfim, a gente vai ter os 75% que era antes, é equivalente a 13,5 km por litro, que é o desempenho. Vou colocar só 13,5, certo? Então, a gente quer descobrir agora, eles abaixaram o teor de álcool, o que significa que a quantidade de gasolina vai aumentar. Então, vai ser 80%, agora a gente tem 80% de gasolina na composição desse combustível, e a gente quer saber qual vai ser o desempenho, né? Quantos quilômetros a cada litro esses carros vão rodar agora. A ideia é só fazer as multiplicações, aqui, e aí o resultado vai ficar... Enfim, daí seria... esse aqui é a mesma coisa que uma regra de 3, gente. Dá para resolver da mesma forma, no caso. Seria tipo 75 vezes x é igual a 80 vezes 13,5, que vai ser igual a 14,4 quilômetros, se a minha caneta quiser, quilômetros por litro. Beleza? Tudo certo até aqui, gente? Essa era a última questãozinha que eu ia falar para vocês. Então, dessa vez, eu vou dar algumas recomendações de coisas que eu usava. Esse site, na verdade, é novo, é Prisma Enem. Acho que vocês vão achar se colocarem no Google, mas é uns bloquinhos coloridos, a logo deles. E eles têm várias questões, tem conteúdo também. E eles separam tudo por matéria e por tópico de cada matéria. Todas, você pode escolher o vestibular que você quer, né? Tem do Enem, tem de outros vestibulares, pelo que eu vi. Aparentemente é tudo gratuito. Não explorei tanto o site para saber se tem alguma coisa escondida, mas a princípio é tudo gratuito, você tem que fazer uma conta, mas normal nesses sites você tem que fazer conta. Então, não acho que seja um problema. E aí vocês vão ter... Eles têm um medidor de quantas pessoas acertaram, então vocês vão saber mais ou menos se é muito difícil, se é muito fácil aquela questão. E, enfim, tem a correção lá, tem o gabarito, você responde na hora e já pode ver o resultado. Enfim, é bem interessante, porque eles separam por
Sim, é muito bom. Eles separam. Eu acho incrível essa organização, sabe? Eles separam por conteúdinho. Nossa, e tem vários, tá? Só é um pouquinho difícil de usar, porque eu não consegui selecionar vários conteúdos de uma vez. Mas não é por isso que eu vou reclamar, né, gente? De graça, então tá ótimo. E tem, tipo assim, bem subdividido, sei lá, tipo, não é só geometria, é tipo a área de círculo, a área de triângulo, um negócio bem específico, se vocês quiserem treinar. E tem todas as outras matérias também. Enfim, aí o segundo é esse checkmate no YouTube, que talvez vocês já tenham visto que ele tá fazendo um monte de propaganda ultimamente, mas é muito bom, os vídeos dele são bem, ele explica de uma forma bem dinâmica e é bem direcionado para o Enem. Eu assisti, assim, todos os vídeos dele quando eu fiz o Enem, então é muito bom, eu recomendo bastante, eu gosto muito, e ele explica bem, muito bem. E o Space Question, que é do nosso instituto, Terralium, que também tem as questões para vocês fazerem lá, para treinarem um pouquinho. E é isso. E daí outra coisa que eu vou falar é que eu vou mandar para vocês fiz uma página do Notion com algumas questões que eu separei de porcentagem para vocês treinarem. Aí, assim, eu coloquei para vocês não trapacearem o gabarito no Forms, no Google Forms, que está linkado no final da página. Então, basicamente, é só vocês abrirem e colocarem assinalar a resposta, no caso A, B, C ou D, ali, e aí ele já vai falar automaticamente se vocês erraram ou não. Aí, se vocês errarem, vocês podem me mandar mensagem ou mandarem no grupo, eu vou ver, então não precisam ficar com vergonha, porque eu vou ver de qualquer jeito. E eu recomendo bastante vocês fazerem, e se vocês quiserem até tirar essa foto do caderno de vocês e falarem assim, essa parte aqui eu não entendi, eu não sei onde que eu errei, ou eu não sei fazer isso daqui, eu fiquei confuso na hora tipo assim, sei lá, como é que eu penso, sabe, como é que eu monto essa conta específica. Então, daí eu consigo ajudar vocês mais especificamente, entendeu? Porque a matemática, assim, é uma coisa que são muitas etapas para você resolver, principalmente essas questões do Enem, que são realmente mais complexas, mais problemas, assim, aplicados. Então, é um processo de pensamento mais que tem que ser mais desenvolvido. Então, é difícil eu tirar todas as dúvidas específicas que vocês possam ter só fazendo as questões aqui. Então, eu acho bem interessante vocês terem essa iniciativa de fazer por vocês mesmos e verem onde que está mais difícil de vocês resolverem os conteúdos. E daí vocês mandam para mim e eu posso responder vocês daí, tá? Eu acredito que fosse isso. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem fazer agora. Se vocês tiverem guardado para o final alguma coisa, podem perguntar. Senão a chamada já vai acabar em 7 minutinhos. E é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Se vocês não tiverem uma pergunta, já dá para terminar. A fotinha, gente, não se esquece, não se esquece. E tem a foto. Então, dá para tirar fotos, talvez, né? Quem puder ligar a câmera, por favor, não se acanhe, não tenha vergonha.